tínhamos parado na semana passada bem na análise teológica e cristológica do fato de Jesus caminhar sobre as águas. Eu teria dito que deixaria de lado a historicidade para me concentrar na teologia e na cristologia. Este é um texto teológico e cristológico. Os poderes de Deus são transferidos para Jesus. E quando Jesus entra, ou melhor, quando gritam, imaginando ver um fantasma, o que é que Jesus diz no texto de Mateus? Tende confiança, sou eu. Sou eu, ego em mim. E este é o nome de Deus. Este é o nome de Deus no Antigo Testamento, na tradução grega dos 70. Ego em mim. Sou eu, não temais. Vejam como existe uma lógica no meu pensamento. E quando entrou na barca, bem, o último versículo, mas claro, depois nós vamos voltar aos intermédios. Leia o último versículo, os que estavam. E Jesus respondeu. Não, o último versículo, Isto. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E que significa isto? Diante de eu sou, ego em mim, tu és o Filho de Deus. Isto é, uma confissão de fé post-pascal. Isto é, Mateus condensou um texto altamente cristológico e o retroprojetou para a vida de Jesus. Jesus recebe o que era exclusivo de Deus, caminhar sobre as águas do mar. Os discípulos ouvem as palavras de tranquilização, ego em mim, sou eu, se prostram diante dele, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Aqui está um belíssimo texto de catequese cristológica. Portanto, a meu ver, não há necessidade de buscar a historicidade deste episódio. Agora, não concluí ainda, não cheguei ao final. Ele está sempre precedido imediatamente pela multiplicação dos pães. Não só na tradição de Marcos e Mateus, mas também em João, que é independente. O que significa isto? Aquele que multiplica pães e recebe poderes exclusivos de Deus, não só merece o ato de fé, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, mas pode multiplicar-nos constantemente um outro pão, o pão da Eucaristia. Certo? Agora, é claro, se este episódio não tem a historicidade que normalmente se costuma ver, a forciore o que aconteceu com Pedro. Agora podemos ler os versículos intermédios. Pedro, interpelando-o, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: Vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo-o.
Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Está. Aí está também, dentro da catequese cristológica, o fato de Pedro. Se eu não vejo historicidade no fato de Jesus, repito, a forciori, no fato de Pedro ter caminhado sobre as águas. Mas aqui está também um texto catequético. E a catequese deste texto nos diz, ela é toda concentrada em Pedro, que se tornou o líder mais importante do cristianismo do primeiro século, e nos diz que é possível vencer as tempestades da vida com uma condição, que não se olhe tanto para elas quanto para Jesus. Enquanto se olhar para Jesus, as ondas não assustam. Se, no entanto, se desviar o olhar de Jesus e se fixar na fúria das ondas, aí começa o perigo mortal. Bem, o texto que vem a seguir é simplesmente um texto de transição. Terminada a travessia, vamos? Terminada a travessia, alcançaram terra em Genezaré. Quando os habitantes daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia de sua chegada por toda a região. E lhe trouxeram todos os doentes, rogando-lhe tão somente tocar a orla da sua veste. E todos os que a tocaram foram salvos. Mais uma vez, nós estamos diante de um sumário, onde tudo é dito generalizadamente, mas nenhum fato específico narrado. No entanto, o sumário é importante. É muito importante, porque é através destes sumários que nas entrelinhas se colhe o estilo de Jesus, o seu modo de ser, o que ficou de Jesus impressionado nos discípulos. Agora, o que vem a seguir e que numa repartição bem tardia da Bíblia se circunscreve no capítulo 15º é uma famosa discussão. Vamos ler, mas leia com calma. E eu vou fazendo novamente as intervenções. Nesse tempo, chegaram-se a Jesus fariseus e escribas vindos de Jerusalém e disseram: Vindos de Jerusalém, já é um mau presságio. Primeiro, escribas e fariseus, normalmente a oposição. E esta oposição vinda de Jerusalém. É de Jerusalém que não vem coisa boa. Porque os teus discípulos violam a tradição dos antigos, pois que não lavam as mãos quando comem. Bem, ao que tudo indica, esta era realmente uma tradição farisaica, uma halakha farisaica. Isto é, não uma Torá de Deus, mas uma tradição humana. Provavelmente, ou possivelmente, uma tradição sacerdotal que fariseus tentavam a todo custo impingir no povo simples e leigo. De qualquer maneira, uma tradição dos antigos contra a qual se insurge Jesus, porque não é Torá de Deus, não é lei de Deus, não é lei divina, é uma tradição dos antigos. Mas Jesus não responde diretamente. Pelo contrário, ele passa da tradição dos antigos para a violação, esta sim, de uma Torá de Deus, de uma lei de Deus. Continue. Ele respondeu-lhes: E vós, por que violais o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Veja, a tradição é de tal monta que encobre e ao mesmo tempo deturpa uma Torá de Deus, um mandamento de Deus. Com efeito,
Deus disse: honra pai e mãe, e aquele que maldisser pai ou mãe certamente deve morrer. E aqui nós estamos diante do famoso quarto mandamento. O quarto mandamento era particularmente sensível, e o é ainda, porque não envolve apenas filhos pequenos, crianças, que devem honrar pai e mãe. Também filhos adultos, que devem acolher os pais na sua velhice e dar aos pais o que eles necessitam. Sobretudo, se esses pais não são mais autossuficientes, se esses pais necessitam de uma ajuda financeira, nenhum filho pode negar isto a um pai. É uma lei divina. Ninguém pode abolir esta lei. Nós temos aqui que fazer o nosso intervalo e voltamos. Muito bem, estamos de volta ao segundo momento e podemos continuar. Versículo 5, então. Vós, porém, dizeis: aquele que disser ao pai ou à mãe, aquilo que de mim poderias receber foi consagrado a Deus, esse não está obrigado a honrar pai ou mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Bem, na realidade, as coisas não eram assim tão simples. Os judeus e os rabinos sabiam perfeitamente que existiam votos imorais. E um voto imoral, qualquer que ele seja, não tem vínculo de lei, não tem uma vinculação, uma obrigatoriedade. Pelo contrário. Acontece, no entanto, que para o lado judaico, em oposição à comunidade de Mateus, não se tratava de um lado uma Torá de Deus, uma lei de Deus, e de outro lado uma tradição humana. Porque um voto feito a Deus era também Torá de Deus. E então se dava, paradoxalmente, o choque de dois mandamentos. Ele deve honrar pai e mãe, porque é o quarto mandamento, mas ele deve honrar também um voto feito a Deus, porque isto também está na Torá de Deus. Qual a diferença, então, entre a comunidade de Mateus e a sinagoga? A diferença está em que, para a comunidade de Mateus e para os discípulos de Jesus, nada, absolutamente nada, pode se antepor ao mandamento do amor. No caso da comunidade da sinagoga, era preciso examinar caso por caso. E, sobretudo, sob a pedido do próprio interessado. Aí está o choque de mentalidades. Para a comunidade, nada, absolutamente nada, se pode antepor ou sobrepor a um mandamento de amor. E o quarto mandamento é um mandamento de amor. Para a sinagoga, era preciso julgar cada caso e buscar uma sentença para cada caso particular. Aí estava a divergência. Exato. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito quando disse: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, pois o que ensinam são mandamentos humanos. Bem, até aqui é a primeira parte do texto. 1-9. Vieram eles de Jerusalém com uma tradição dos antigos e Jesus os recrimina, afirmando que com essas tradições
dos antigos multiplicadas ao infinito, eles são hábeis a ponto de anularem um mandamento de Deus. Entendido, não é? Nada pode se sobrepor ao amor, visão cristã, mas na visão sinagogal era preciso mais cautela, porque se tratava de Torá e de Torá, de lei e de lei. Uma visão mais juridista, uma visão mais legalista. Agora, vem a segunda parte, que, na verdade, nada tem a ver com a primeira. Só que no final desta segunda parte, Jesus dará a resposta à primeira questão que não foi respondida. Por que não se purificam antes de comer? Vamos ler. Versículo 10. Versículo 10. Em seguida, chamando para junto de si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. Ouvi e entender. Agora vem catequese matiana para a comunidade. A comunidade cristã, agora no terceiro nível, deve entender esse ensinamento de Jesus. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isto sim o torna impuro. Isto sim o torna impuro. Bem, este é um logion atribuído a Jesus. E não há motivo para se duvidar que Jesus o tenha pronunciado. Os versículos 12 a 14 não estão em Marcos. Foram enxertados aqui por Mateus e falam de uma outra coisa, mas que no conjunto ofende o lado da oposição, o lado farisaico. Então os discípulos, acercando-se dele, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ao ouvirem o que disseste, ficaram escandalizados. Ele respondeu-lhes: Toda planta que não foi plantada por meu Pai celeste será arrancada. E aí está a maior ofensa aos fariseus. Eles não são uma planta de Deus. Eles não são uma plantação de Deus. Para o leitor que está seguindo Mateus, eles são o joio que o inimigo jogou ao lado da boa semente. Não podia haver uma ofensa maior a eles. Mas Jesus continua, não para aí. Deixai-os. São cegos conduzindo cegos. São cegos que conduzem cegos. Na verdade, Jesus curou alguns cegos. Mas esta cegueira aqui é incurável. Ora, se um cego conduz outro cego, ambos acabarão caindo num buraco. E este é o enxerto que fez Mateus no texto marciano. O versículo 15 segue imediatamente ao versículo 10 e 11. Leia novamente o versículo 10 e 11 e logo depois o 15, pulando os intermediários. Em seguida, chamando para junto de si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isto sim o torna impuro. Pedro, interpelando, pediu-lhe: Explica-nos a parábola. E não está claro? Veja que segue perfeitamente o texto. Foi um enxerto ali, os versículos 12 a 14. Disse Jesus: Nem mesmo vós tendes inteligência? Não entendeis que tudo o que entra pela boca vai para o ventre e daí para a fossa? E aí está a grande explicação de Jesus. No versículo 11 ele disse que não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. E aqui diz que o que entra pela boca vai ao ventre e termina na fossa. Ou seja,
Na pior das hipóteses, vamos pensar assim, tornaria o ventre impuro. Mas o ventre não é a totalidade do homem. Sobretudo, se depois do ventre sai de novo e vai através dos intestinos para a fossa. São as fezes. Quando muito, elas deixam impuro o ventre e os intestinos, mas saem. Continue. Mas o que sai da boca procede do coração. E se o ventre não é o homem todo inteiro, e menos ainda os intestinos, o coração está pela totalidade. O coração impuro é sinal de uma impureza radical. Se algo não toca no coração, não tem importância. O problema está em tocar o coração. E é isto que torna o homem impuro. Com efeito, é do coração que procedem más intenções, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Em primeiro lugar, este texto é uma crux interpretum, é a cruz dos intérpretes. Por quê? Porque Mateus parece não eliminar, como Marcos, a questão do puro e do impuro. Marcos simplesmente diz, Jesus declarou puras todas as coisas. Mateus não faz isto. Mateus diz que o ventre pode, ou dá a entender que o ventre pode tornar-se impuro. E, no entanto, o que sai não é contagioso ou não é venenoso, mas não pode entrar no coração, porque o coração está para a totalidade. Em outros textos, como, por exemplo, o Sermão da Montanha que vimos, Jesus, em Mateus, não em Marcos, diz que não veio abrogar a lei. Nenhum jota só sairá da lei sem que tudo se cumpra. Aqui diz que se faz uma distinção entre o que vai no ventre e o que sai do coração. Percebe que é difícil compor Mateus com Mateus? O que Mateus realmente pensava da Torá de Deus e da grande legislação mosaica para a sua comunidade? Eu dou a minha posição. Eu acho que Mateus não foi tão radical quanto Marcos. Eliminar tudo. Nem tão radical quanto Paulo. Paulo e Marcos se afinam bem. E as grandes igrejas cristãs seguem hoje Paulo e Marcos. Isto é, eliminou-se tudo, ficou-se apenas com o decálogo, o mandamento do amor e os dons do Espírito Santo. Acredito que Mateus não fosse a este radicalismo. Porém, eu diria que Mateus, em todo momento, subordina uma Torá que ele ainda aceita, uma Torá mosaica que ele ainda respeita, ao mandamento do amor. Desde que esta Torá não infrinja um mandamento do amor, ela pode ser aceita. Caso contrário, ela deve ser eliminada. Acredito que seja esta a exegese que se dá. Quanto a que vem no final a resposta, comer com mãos impuras, não contamina o homem, porque nada tem a ver com o coração. O texto é mais complicado que à primeira vista parece, mas é mais rico também, examinando e olhando dessa forma. Verdade? Bem, contrariamente a esses fariseus, nós temos aqui o testemunho de uma pagã cananeia. Esta sim tem fé. Mas vamos deixar isto para a próxima semana. Muito obrigado.